Boa noite a todos. É uma alegria poder estar aqui hoje com vocês, dividindo um pouquinho desse trabalho que se traduziu na materialização desse livro, que foi lançado em 2016, que traduz um trabalho de 6 anos de universidade, aliando aí a busca de trazer para dentro do ambiente universitário a discussão, a abordagem e a temática da saúde e espiritualidade em seus vários aspectos, nas suas várias dimensões. Então nós vamos tentar trazer um pouquinho disso, dessa experiência que nós temos enquanto formação acadêmica e atuação profissional, e trazendo também para a nossa vivência e quanto isso pode ser importante no nosso processo de saúde e no nosso processo de conquista da nossa harmonia, da nossa conexão aí com o Criador. Para fazer isso, nós vamos voltar no tempo, uma viagem, nos teletransportando para a época em que esteve conosco aquele que é o pai da medicina, em que Hipócrates, já iluminado pelo conhecimento grego, já trazia de uma forma incipiente o conhecimento ou o entendimento que, além das doenças que caracterizam o corpo e que trazem os mal-estar físicos, existia algo que transcendia a perda da funcionalidade, da função, do funcionamento dos nossos órgãos e daquilo que se traduzia enquanto expressão das nossas habilidades. Ele já vislumbrava de alguma forma, sem traduzir à luz do Espiritismo, que existia algo que justificava como emoções e sentimentos e que poderiam se manifestar no nosso corpo pelos prejuízos dos fleumas ou dos líquidos corporais que provocariam uma disfunção no funcionamento do nosso corpo. Após ele, a gente tem a vinda de Galeno, que já constrói uma visão um pouco mais racionalista, uma visão um pouco mais materialista e vai prevalecer até a Idade Média, onde se provoca aí sim uma ruptura entre o conhecimento das habilidades médicas e aquilo que se foi atribuído ao aspecto religioso e o aspecto principalmente da predominância da Igreja Católica, enquanto aquilo que era atribuído enquanto alma e os seus também adoecimentos, que tinham seus aspectos desrelacionados ou rupturas com o pensamento dos adoecimentos exclusivos do corpo físico. Por fim, a gente chega na época da razão, em que a revolução científica provoca então uma discussão e vai promover então um descrédito do pensamento religioso, promovendo aí agora uma prevalência ou uma exaltação do pensamento racionalista e do pensamento materialista, e que vigora ainda hoje nas nossas universidades, nas nossas formas de atuar, nas carreiras médicas, naqueles que procuram de alguma forma cuidar da saúde. Ainda hoje a gente vê um modelo predominante que é um modelo que não é um modelo biopsicossocial, que é um modelo biomédico, em que se vê o corpo humano ainda como uma máquina física, um motor como um equipamento que, porventura, a depender dos efeitos da natureza, da própria evolução da idade ou dos aspectos relacionados aos hábitos de vida, vai promover também as suas disfunções, os seus adoecimentos. E aí o método de se curar ou se tratar isso, dentro dessa visão reducionista, seria pela correção daquilo que está defeituoso. Assim como a gente troca uma máquina troca uma peça de um carro, e aí aquilo voltaria a funcionar. Ainda hoje a gente aprende que não existe uma prevalência dos aspectos sociais, sociológicos e psicológicos dos seres humanos. Apesar disso ser veiculado e ser trazido ainda como um aprendizado, um ensino, a gente vê isso numa escala que não é uma relação horizontal, como se os aspectos psicológicos, emocionais e sociais dos indivíduos funcionassem, começassem a ser compreendidos como processos de adoecimento, mas estivessem subordinados a alguma disfunção cerebral, alguma perda de neurotransmissores, alguma falha do nosso sistema fisiológico que justificaria o comprometimento dessas funções psicológicas, sociais e emocionais. Então, o que a gente vê é que, apesar de se procurar, de se discutir e trazer isso para dentro das universidades, isso é um trabalho ainda que se encontra no início, porque as funções sociais, emocionais e psicológicas, apesar de serem veiculadas como importantes, ainda não têm a mesma ênfase ou os mesmos investimentos, o mesmo cuidado ou a mesma importância, até mesmo na formação daqueles que vão ser os responsáveis pelos nossos cuidados de saúde,
do que o modelo biomédico, em que se prevalece as questões de disfunções simplesmente orgânicas. E o fruto disso, dentro da nossa sociedade, é oriundo de uma visão atrelada a uma competitividade e um modelo que a gente chama da cenoura e do chicote, em que, num impulso de buscar algo ou de querer algo, nós somos levados a esse processo, muitas vezes, por algo que nos pune e algo que nós queremos conquistar. Então se perde a oportunidade de voltar o olhar para a autoconsciência e as motivações de se cuidar do outro e o porquê de se cuidar do outro, porquê de se fazer saúde, e se gira o pensamento então em torno de uma visão em que, para que eu não seja ou não sofra as consequências daquilo que eu quero deixar de fazer, eu sou impulsionado a crescer, a aprender e a buscar para fazer uma prática de saúde adequada. E, em porventura, para que eu consiga o meu sucesso profissional, para que eu consiga conquistar as minhas aquisições materiais, o meu respeito e a minha atividade como profissional, eu me avanço para frente. Sem pensar que nessa relação de cuidado entre seres humanos, se trata da relação entre dois indivíduos, entre dois seres que trazem dentro do seu contexto, dentro da sua vivência pessoal, dentro da sua carga cultural e sim também da sua bagagem espiritual, nuances e características que são especiais e que vão ser responsáveis também por dizer o nível de adoecimento e o nível de saúde daquele indivíduo. Foi nesse sentido e vislumbrando essa realidade, olhando para a nossa universidade dentro desse ponto de vista, que nós procuramos de alguma forma trazer aí a luz da espiritualidade para as discussões e os cuidados de saúde de uma forma geral. E nós vamos notar então que a partir da década de 90 a década de 80, nasce um movimento que surge nos Estados Unidos como um movimento da busca da espiritualidade dentro dos cuidados de saúde, liderados por um pesquisador de nome Kane, psiquiatra da Universidade de Duke, nos Estados Unidos, que começa a trazer esses conhecimentos à luz da razão e vai nos dizer que dentro dessa visão médica, materialista ainda, a espiritualidade seria a busca de sentido pela vida, que poderia estar atrelada a uma questão religiosa ou não, a depender do indivíduo. Dentro da visão desse expoente do estudo da espiritualidade, a partir do momento em que eu tenho algo que me movimenta, que me faz sair da minha zona de conforto e me faz buscar recursos para que eu possa atuar de uma forma mais adequada, seja na minha prática profissional, ou seja na minha própria vida, isso é entendido então como espiritualidade. E passa-se a ver, a olhar e a estudar os impactos dessa espiritualidade na saúde do indivíduo, de uma forma muito particular, dentro das questões da religiosidade e da religião, sendo que a religião passa a ser entendida como um conjunto de crenças e a religiosidade aquilo com a frequência ou a intensidade com a qual aquele indivíduo vai vivenciar aqueles aspectos da sua religião ou da sua filosofia de vida. Dentro dessa visão ainda, a espiritualidade cresce não se atrelando simplesmente à visão religiosa, mas àquilo que dá sentido à vida. Desse exemplo, por exemplo, uma pessoa que é ateu, dentro dessa visão da espiritualidade, ela pode ter o seu sentido de vida reconhecido, atribuído e valorizado. A partir do momento que ela reconhece, por exemplo, que a caridade ou auxiliar alguém é aquilo que a move a superar seus próprios desafios, superar suas próprias dificuldades e buscar recursos para que ela possa fazer isso de uma forma cada vez melhor. Para a ciência hoje, isso é entendido também como espiritualidade. E a gente consegue hoje medir, mensurar e valorizar isso. Isso começou a tomar uma repercussão tão grande e tão importante dentro da visão da saúde, que eles começaram a analisar os impactos da espiritualidade e da religiosidade em questões de saúde física. E eles começaram a notar, por exemplo, que pessoas que tinham altos níveis de espiritualidade e maior envolvimento com a sua religiosidade tinham, por exemplo, menor prevalência de doenças como depressão. Além disso, aquelas que tinham mais envolvimento religioso e mais espiritualidade,
e tinha algum tipo de sofrimento mental, como a depressão, a velocidade de remissão desse aspecto, dessa doença, era mais rápido do que aquelas pessoas que não apresentavam aquela mesma patologia. E isso se desdobrou em outros vários estudos. Pessoas com maior espiritualidade também hoje é visto que tem menor envolvimento com substâncias químicas, menor dependência de abuso de álcool e outras drogas, menor tendência ou pensamentos de autoextermínio e de suicídio. A espiritualidade hoje é vista como uma forte influência sobre fatores físicos, como menor índice de doenças inflamatórias, diminuição da mortalidade, pacientes HIV positivos ou HIV/AIDS, a gente já consegue perceber aumento das células CD4 e diminuição da carga viral desses pacientes a partir do trabalho e da preparação e do incentivo da espiritualidade nesses pacientes. E aí, vendo todos esses trabalhos, eles começaram a se perguntar, mas por que será que eu devo fazer isso na abordagem de saúde? Ou por que é importante que eu olhe e vislumbre a minha espiritualidade nesse movimento que a gente pode chamar um movimento de autoconhecimento, em que eu busco me ater ao qual é o sentido da minha vida, aquilo que me move, que me faz superar os meus próprios desafios, as minhas próprias adversidades. E eles notaram então, perguntando para os pacientes, que mais de 90% deles desejariam que seus médicos, os seus terapeutas, ou aqueles que eram responsáveis pelos seus cuidados de saúde, abordassem a sua espiritualidade em algum momento do seu cuidado de saúde. Mas quando eles faziam essa mesma pergunta para os profissionais de saúde, eles diziam que somente cerca de 10 a 15% faziam essa abordagem com seus pacientes. E aí a gente começa a se questionar, por que algo que é tão demandado e é visto como tão importante por aqueles que vão receber os cuidados de saúde, é às vezes ignorado ou deixado de lado por aqueles que ofertam os cuidados de saúde? E aí eles foram ver que a grande importância, ou a grande questão em relação a isso, era a falta de treinamento, ou a falta de ensino, ou de abordagem disso dentro da formação desses próprios profissionais. E surge então um movimento de ensino e de aprendizado, em que através de movimentos universitários, nós começamos a incorporar isso dentro das instituições, dentro das universidades, dentro dos cursos da área da saúde, capacitando os profissionais de saúde para que eles pudessem adquirir recursos de trazer isso para a sua vivência profissional, mas também para a sua vida pessoal. E o fruto disso, nós começamos a perceber a partir do momento que os alunos foram trazendo os feedbacks, foram trazendo os resultados das melhores desfechos clínicos dos seus pacientes, da melhor adesão ao tratamento e das melhores repercussões do acompanhamento daqueles pacientes em consultório. E aí a gente foi ver uma história interessante, em que um dos alunos traz para nós um caso clínico, em que uma dessas pacientes, só para a gente entender a importância da espiritualidade nesse sentido, tá? Na abordagem das nossas questões. Ela chega ao consultório, portadora de uma doença como a diabetes, e que ela necessitava, naquele momento, iniciar o seu tratamento farmacológico para acompanhar essa doença. E no momento em que se propõe isso para ela, de uma forma vinculada à sua religião e à sua crença, ela nos diz que ela não tomaria aquela medicação. Porque dentro da sua visão, da sua filosofia, o fato dela aceitar aquele remédio era como se ela desacreditasse ou tirasse o crédito daquele que era o único que era capaz de curar e que na visão dela era Jesus. Então, nesse sentido, usar uma medicação era negar a fé. E aí nós podemos fazer duas escolhas diante dessa posição, ou dessa colocação. Uma é nós discorrermos sobre todos os efeitos negativos e deletérios que vão acarretar no não tratamento de uma doença como a diabetes. O outro era a gente acolher aquela demanda e entender que aquela crença ou aquela vinculação religiosa dela funciona na vida dela de domingo a domingo, 24 horas por semana, 365 dias por ano, e que eu tenho uma consulta às vezes de 20 minutos para poder falar contra aquilo que vivencia a cultura, a religiosidade, a formação e o entendimento dela a respeito da vida. Então nós nos recolhemos nesse sentido e fomos analisar como nós poderíamos abordar uma questão
dentro da visão daquilo que o paciente nos traz, dentro daquilo que o paciente acredita, fazendo um movimento de coping no sentido positivo, dando uma ressignificação àquela própria ideia que ela já trazia dentro dos seus conceitos filosóficos. Então nós retornamos 2 semanas depois, e aí ela no consultório, mantendo ainda a posição firme, nós começamos a questionar para ela o seguinte: nós valorizamos a crença no sentido de quanto isso era importante, de quanto nós sabemos que isso pode ser positivo na vida das pessoas, de quanto isso impacta nos desfechos clínicos, e aí nós a questionamos da seguinte forma: dentro da sua crença, do que você acredita, quem criou o mundo? Ela foi Deus, doutor. Quem criou a natureza, as árvores, os animais, tudo que aqui habita? Foi Deus, doutor. Quem criou o homem? Foi Deus. Quem criou a inteligência do homem? Foi Deus. Você sabe como é que esse remédio foi feito? Não. Esse remédio foi feito usando os recursos da natureza pela inteligência do homem. Sabe quem fez esse remédio? Foi Deus, doutor. Foi Deus. A partir desse momento, então, ela adere ao tratamento, entende a ressignificação de todo aquele processo, ela sai, e a gente lança ainda mais uma opção, que toda vez que ela fosse no posto de saúde pegar a medicação, que ela conversasse com aquele que era o pastor da igreja dela e pedisse a ele que ela pudesse colocar a medicação para ser abençoada naquele culto, e que aquilo teria um desfecho melhor do que simplesmente se ela tomasse sem acreditar nesse potencial. Ela adere ao tratamento, volta depois, e a gente tem então como resultado disso um dos melhores desfechos clínicos numa doença que é difícil o controle, é difícil da gente conseguir resultados bons dentro do longo prazo, mas porque a gente passa então a ter uma visão e tirar a gente de um lugar em que nós nos assumimos como aquele que se pergunta: como eu posso curar, ou como eu posso mudar, ou como eu posso mudar essa pessoa? Para aquele que se posiciona numa postura de humildade, numa postura horizontal, em que olha para o outro, em que olha para o paciente e se questiona: como eu posso, usando dos recursos que ele traz, da sua potencialidade, daquilo que ele tem de especial, fazer que ele assuma a autonomia no próprio cuidado e entenda o seu papel importante como formador e construtor da sua própria saúde e do seu próprio adoecimento. É nessa visão de horizontalidade, visão de humildade, em que nós colocamos numa relação terapeuta-paciente, ou humano-humano, de parceria e de cuidado em conjunto, em que nós estamos em acordo naquilo que nós vamos propor de conduta, de pensamento, e responsabilizando numa relação de coparticipação aquela pessoa que é o maior interessado no seu bem-estar. Então nós vamos notando que esses movimentos ainda pequenos, ainda cautelosos, já começam a surgir dentro desses ambientes, e que até então eram ambientes restritamente materialistas. E aí o número de pesquisas que nós temos dentro desse âmbito e o número de embasamentos que vão surgindo, hoje já não cabe mais, dentro de um ambiente universitário, dizer que falar de espiritualidade é bobagem, ou falar de espiritualidade é coisa de quem não estuda, ou falar de espiritualidade é coisa de que não é ciência. Hoje, quem tem esse discurso e quem se baseia acreditando não ser importante vislumbrar a espiritualidade do outro, sim, esse não faz ciência, esse não está estudando, e esse está aquém daquilo que nós estamos trazendo de conhecimentos mais recentes, mostrando que existe uma mudança nessa perspectiva de cuidado e dessa nova medicina que se aproxima uma visão mais integral, uma visão mais holística, que aborda outras dimensões do ser humano e não mais somente as dimensões físicas no aspecto do adoecer e no aspecto da saúde. Esses são ainda passos tímidos daquilo que nós vislumbramos como o nosso ideal, em que surge então aí sim a visão a partir da ótica do espírito imortal, e que o espiritismo vem nos iluminar a partir da existência do espírito, que precede e existe aquém do corpo, que é perecível e material, e que tem na sua base, na sua constituição,
toda a responsabilidade ou toda a causa dos efeitos manifestados enquanto estrutura física. André Luiz vai nos dizer, no livro Evolução em Dois Mundos, que o nosso corpo funciona à analogia de um carvão que drena as energias que nós produzimos através da nossa consciência, ou que nós produzimos enquanto espíritos, funcionando como um mata-borrão que vai drenando aquilo que nós produzimos ainda de impureza ou de nossas imperfeições e se canaliza, ou se materializa no corpo físico, para que nós, através da misericórdia divina, podemos, a partir do movimento consciente disso, trazer o aprendizado necessário daquele sofrimento ou daquele adoecimento, nos dizendo que nesse sentido a matéria é aquela que é organizada, mas não é aquela que organiza. É dentro dessa ótica que o Espiritismo vem nos iluminar para uma ampliação do conceito de saúde, não mais agora também pelo aspecto físico, emocional, psicológico, social, mas ampliando isso para o nosso aspecto espiritual, e que nós vamos ter, pela fala de Joseph Kleber, que traduzindo então dessa perspectiva, a saúde como a real conexão criatura-criador, e a doença o contrário momentâneo desse tal fato. Desde esse ponto de vista, estar conectado com Deus, estar conectado com o Criador, é a realização da nossa saúde pela ótica do Espírito. E aí nós nos perguntamos, como nos conectar ao Criador? Como se dá essa conexão? Será que ela vai se instituir somente naqueles momentos em que nós nos elevamos em oração, ou meditação, ou em prece, ou em momentos em que nós nos reunimos para falar sobre as questões espirituais? Mas esses momentos passam a ser, às vezes, tão pequenos no nosso dia a dia, e o contínuo da nossa vida, e o constante da nossa vida. E aí o Livro dos Espíritos vem nos iluminar a essa fala, nos dizendo que as leis de Deus estão escritas nas nossas consciências. A partir desse momento nós entendamos que a manifestação da vontade do Criador, as suas ações, aquilo que Ele deseja, se expressa não só na natureza, não só na criação, no universo, mas também no cumprimento das suas leis, e que estão escritas em todos nós. Desse sentido, a partir do momento que nós pautamos a nossa vida pela visão de cumprimento, ou buscando, nos esforçando, seguir de acordo com a nossa consciência, aquela consciência verdadeira que a gente consegue deitar a cabeça no travesseiro e dormir tranquilamente, nós estamos trilhando um caminho que é um caminho de saúde e um caminho de bem-estar pela visão do Espírito, o que não vai excluir muitas vezes a ausência e a manifestação de doenças no nosso corpo físico, porque nesse sentido elas surgem não como um castigo, não como uma punição, mas como uma oportunidade de aprendizado, uma pedagogia de reeducação e de reequilíbrio. Eu gosto de usar uma imagem para a gente entender essa questão. Imaginem vocês que nós temos um balde e uma torneira, e por algum motivo, na fonte dessa torneira, o gado pisou ou houve algum acidente em que essa água foi contaminada. Naturalmente, a partir do momento que essa água é contaminada, a água que sai da torneira e cai no balde também é uma água suja, contaminada e lodosa. Na tentativa de limpar essa água que ali está, nós lançamos mão de um copo ou de uma caneca e nos portamos ali a tentar retirar a água do balde de forma que ela possa ficar limpa. Nós podemos ficar ali dias, horas, meses, anos e séculos, que o balde continuará com a água suja, lodosa e barrenta. Mas se nós direcionamos a nossa visão para a fonte, ou para onde está o problema, e nós corrigimos esse problema que ali está, naturalmente a água agora que jorra pela mesma torneira é uma água limpa, pura, cristalina. E naturalmente no processo, à medida que aquela água cai no balde, a água suja sobe, transborda, e num tempo, a depender de cada um de nós, ou a depender do balde, essa água também ali contida estará limpa. Agora, se junto com isso eu lanço mão da caneca e consertei a fonte, eu otimizo esse processo. Esse processo se torna mais rápido, traz menos sofrimento, traz menos dificuldade. Vamos pensar nesse balde como o nosso corpo físico, essa torneira como o nosso perispírito, e a água que ele jorra, tudo aquilo que nós produzimos através dos nossos pensamentos, através das nossas emoções e através das nossas atitudes.
Se nós direcionamos a nossa ação e a nossa energia simplesmente para o tratamento das doenças físicas, isso funciona como um tamponamento, como uma energia que vai ser gasta no sentido de aliviar um sofrimento temporário, mas que hora ou outra voltará a se manifestar em instâncias que nós vamos conhecer, pela fala de André Luiz, como zonas de predisposições mórbidas, que são aquelas regiões do nosso corpo, ou aqueles sistemas que são mais frágeis, ou são mais propícios ao adoecimento. Seja pelas escolhas que nós já fizemos no passado, seja pelas escolhas que nós fizemos agora no presente. Cada um de nós, se formos aí pensarmos, nós vamos elencar aquela região do nosso corpo que é mais frágil, seja uma cefaleia, um problema gastrointestinal, e aí cada um terá suas repercussões nesse movimento de autoanálise, vai conseguir reconhecer essas zonas que são mais frágeis do nosso corpo físico. Mas se nós direcionamos somente no sentido de corrigir zonas mórbidas e tamponar esse adoecimento físico, aquilo que a fonte persiste e hora ou outra isso vai manifestar de uma outra forma em um outro momento. Mas se nós direcionamos a ideia, ou pensamento, ou a energia para a mudança dos nossos valores, para o esforço em nos melhorarmos, no esforço em fazer esse movimento de reforma íntima e mudar as nossas posturas, naturalmente aquilo que nós passamos a produzir também pelos nossos pensamentos, pelas nossas emoções, pelos nossos sentimentos, se torna mais leve, mais puro, mais cristalino, e isso vai repercutir de uma forma direta no nosso corpo perispiritual e no nosso corpo físico, não muitas vezes traduzindo na cura ou na cessação daquela enfermidade, mas no processo de ressignificação, entendendo que a nossa formação, a nossa construção de saúde espiritual se dá em um contínuo que transcende os momentos da reencarnação, nós vamos ver os efeitos disso, seja em momentos a partir do momento da ressignificação, da diminuição da dor ou do entendimento daquele processo, ou os efeitos disso no nosso futuro ou nas nossas outras experiências que vão advir aí das nossas outras encarnações. É nesse sentido, então, que se nós aliamos esse movimento de melhoria íntima, de reforma, ao cuidado, ou à aquisição, ou à busca dos recursos que as medicinas, a psicologia, a enfermagem, ou aquilo que a área de saúde tem para nos oferecer enquanto cuidado do corpo, num trabalho que se torna, então, conjunto, nós temos aí aquilo que o movimento médico espírita nos preconiza como um ideal, em que eu não ignoro o corpo naquele movimento em que se cuida só da alma, mas eu entendo que esse movimento ele tem que ser um movimento coordenado, tem que ser um movimento harmônico, um movimento de construção dos dois lados, já que esse corpo também me serve como um instrumento de trabalho, de crescimento e de melhoria íntima. E é nesse sentido que as visões de adoecimento do corpo deixam de ser uma punição para ser um convite, para ser um alerta, para ser um direcionador do contato com a nossa verdadeira intimidade, que é nosso self, a nossa essência divina, e deixa de ter um caráter punitivo ou de castigo, como às vezes a gente entende e tende a perceber quando nós vamos fazer às vezes uma leitura en passant ou muito desapercebida daquilo que nós vislumbramos como lei de causa e efeito, ou lei de ação e reação, que muitos pensam que funciona como a terceira lei de Newton, em que se eu direciono uma força contra essa parede, essa força direciona uma força de igual intensidade em sentido contrário à minha mão. Isso não é lei de terceira lei, isso não é lei de ação e reação, isso não é lei de causa e efeito. Isso é lei de Galião, isso é terceira lei de Newton. Dentro dessa perspectiva, desse adoecimento como um convite à transformação, o que nós temos que entender é um processo de pedagogia, um processo de convite. E aí a imagem que nós temos que construir nesse processo é a imagem de um oceano, de um grande mar, que é o mar da vida, o mar das experiências, o mar em que nós vamos nos colocar a partir das nossas potencialidades e das nossas imperfeições. Nesse mar nós lançamos sim aquilo que nós conquistamos enquanto imperfeições e dificuldades. O mar leva, e no movimento que é um movimento natural das leis universais, assim como a onda vai e volta, nós inspiramos e expiramos, o universo se expande e se contrai,
aquilo que nós lançamos na vida, num momento oportuno, aquela onda vai trazer para nós de novo. Não na mesma intensidade em que eu joguei. A onda vem, quebra, se espraia e devolve aquilo mais uma vez a meus pés de uma forma afetiva, de uma forma carinhosa, de uma forma amorosa, para que aí sim, diante daquele lixo, entre aspas, que ali foi depositado ou que eu lancei no mar, eu possa fazer uma escolha. Se naquele momento eu me sinto capaz, dentro das potencialidades que eu angariei, para usar aquilo de um recurso e dar um fim útil e necessário para a vida, para o outro e para mim, ou se ainda não me sinto capaz e vai ser necessário que o mar leve mais uma vez para que em um outro momento futuro aquilo possa ser de novo trazido, para que eu possa lidar de uma forma mais adequada, de uma forma que vai trazer realmente um crescimento e um aprendizado para todos nós. Então é nessa construção de empoderamento e de autonomia que nós vamos entendendo essa saúde pela visão da ótica do espírito imortal como um processo que é um processo de construção a depender de cada um de nós, a trazer para nós a responsabilidade através das nossas escolhas e das nossas ações do processo de construção de harmonia, que é como Emmanuel caracteriza a saúde no livro Pensamento e Vida, como a harmonia, a perfeita harmonia da alma. Porque a partir do momento que nós buscamos pautar a nossa vida e pelo cumprimento das leis divinas, nós vamos nos harmonizando com esse todo, que é esse todo universal, que é esse todo que nos chama à mudança e à construção da nossa própria harmonia interna, em concomitante com a harmonia do externo, que é a harmonia das leis e do universo. E aí nós começamos a questionar, bom, entendi que isso está nas nossas mãos, que o Espiritismo nos fala que nós somos os responsáveis por essa construção. Mas como que a gente vai fazer isso? Qual que é o roteiro? Qual que é o caminho? Qual que é o processo? Qual que é o convite a essas mudanças que eu tenho que fazer na minha vida? E aí nós retornamos àquele que é o nosso exemplo maior, que é aquele que veio como médico dos médicos, o médico de almas, nos trazer o caminho, a verdade, a vida, para nos dizer do roteiro, ou de como é esse movimento, que é um movimento interior, que é um movimento da alma, no sentido de nos curar, no sentido de nos transformar. E ele usa então de algumas parábolas, de alguns textos dentro do Novo Testamento, e principalmente das suas curas, não para que a gente possa se vislumbrar e se encantar simplesmente com as maravilhas, ou com os grandes feitos, quando ele cura o paralítico, ou quando ele faz o cego voltar a ver, ou quando ele faz com a mão mirrada ou a lepra, deixe de atormentar ou fazer sofrer aquele indivíduo. Mas atrás de cada uma dessas mensagens, ou a cada uma dessas curas, traz um movimento, uma postura adoecida e um convite a uma mudança de posicionamento também diante da vida. Para que nós possamos, através do seu próprio exemplo, fazer essa análise interna e nos colocar também no sentido de construir e de modificar os nossos padrões de vibrações e nossos padrões de pensamento. E aí eu trago uma cura que, em especial, tem um valor afetivo, para mim eu gosto muito, em que o Evangelho vai narrar que Jesus vinha então de Jerusalém a Jericó, no movimento, no simbólico de descida, em que Jerusalém simboliza nesse sentido aquilo que está conectado por ser aquela cidade em onde se localizavam os grandes templos e se localizavam ali os responsáveis pela lei, os doutores da lei, aquela conexão com o mais alto, ou a conexão com aquilo que é o real, aquilo que é o divino de nós. E no momento que ele desce então a Jericó, uma cidade ainda também no seu simbolismo ligado ao comércio ou às coisas mundanas, onde as transações comerciais, as transações materiais tinham valor maior do que as coisas ligadas à religião ou à religiosidade, Jesus nos traz um movimento de que ele vem em direção aos nossos corações. Os nossos corações que ainda por vezes se perdem na saciação dos nossos desejos, ou simplesmente na realização dos nossos prazeres, ou na conquista daqueles bens materiais que nós às vezes colocamos em primeiro lugar. E é nesse movimento em que ele se dirige aos nossos corações que ele passa na beira do caminho
por uma figura do Evangelho que é caracterizada naquele momento como Bartimeu, o cego. E olha que interessante, narra-se no Evangelho que se trata de Bartimeu, o cego. Jesus o conhece, e assim conhece todos nós, pelo nome, na nossa intimidade, naquilo que nós temos de perfeição, de potencialidades, e aquilo que também nós temos de dificuldades e potencialidades a serem melhoradas. E ao mesmo tempo que o rodeia uma multidão, ele olha para ele de uma forma individual, reconhecendo nele aquilo que ele poderá vir a ser, ou poderá ser a realizar. Mas Bartimeu naquele momento se encontra ainda preso às coisas mundanas, e por isso narra-se que ele estava ao chão, numa postura de mendigação, pedindo aos outros que o suprissem as suas necessidades. E quantas vezes nós nos postamos assim na vida? Nós queremos ser consolados sem consolar. Nós queremos ser amados sem amar. Nós queremos receber afeto sem dar afeto. E assim nós vamos mendigando que o outro faça por nós movimentos importantes que de repente e que cabem simplesmente ao nosso coração. E é por isso que ele está preso ao chão, se limitando na sua caminhada, preso às questões mundanas, e é por estar preso ainda às ilusões da matéria que ele se cega para a realidade, que é a realidade espiritual. Não entendendo que, além daquela cegueira física, nesse simbolismo, existe uma cegueira da questão que é a questão do espírito, que é aquilo que é eterno e permanente em nós e que não perece com a morte ou com as enfermidades que o corpo pode apresentar. E ele se coloca ali naquele caminho. E vendo Jesus passar, ele então começa a clamar. E olha que primeiro, antes dele dizer, ele clama, mostrando que o primeiro movimento que ele faz, que Jesus nos convida a fazer, é esse movimento que não é um movimento para fora, mas é um movimento para dentro, em que eu reconheço, antes de tudo, a necessidade de ser curado. Porque se ele se enxergasse na sua postura, que ele não precisasse sair dali, ou que não trouxesse um incômodo, ou não se reconhecesse necessitado de algo, esse movimento de alma não aconteceria, porque isso está embasado no movimento de humildade, em que eu reconheço que eu preciso de algo. Assim como a gente procura médico, procura cuidado de saúde, quando nós entendemos que nós necessitamos de algum cuidado em relação ao nosso corpo físico. Nessa postura espiritual, Bartimeu faz esse movimento. Ele se conhece necessitado de algo e vê em Jesus naquele momento aquele que é capaz de suprir aquela necessidade que ele já reconhece. Então nesse movimento ele faz esse movimento interno, que é o movimento de clamar, que é aquela imagem simbólica de estarmos postados de joelho, aquilo que vem interno, com força. E só após esse movimento de reconhecimento dessa necessidade é que ele então diz dessa necessidade e expressa isso de uma forma verbal, mostrando aquilo que ele deseja, o contato com Jesus. Mas antes que ele chegue até o mestre, conta essa mesma passagem que muitos o repreendiam, entendendo às vezes na proteção, na questão ali do cuidado, da efetividade, aqueles que cercavam Jesus começam a o repreender, entendendo talvez que ele pudesse causar alguma dificuldade para o Cristo naquele momento. E aí nós temos uma imagem interessante, porque a partir do momento que ele reconhece, começa a fazer essa mudança de postura, nessa busca do contato com aquele que é a verdade, a vida, ele é repreendido. E aí existem duas repreensões. Uma repreensão que a gente pode entender como uma repreensão externa, daqueles que não desejam que ele faça esse movimento, esse caminho, e uma repreensão que também é a repreensão interna. E eu acho que é dessa repreensão interna que Jesus vem falar para nós. Porque a partir do momento que a gente reconhece uma necessidade de melhora íntima, de mudança de padrão de postura, invariavelmente, aquilo que nós construímos enquanto padrões de comportamento, de pensamento, de vibração, ainda existe em nós. E vai se manifestar no sentido de que nós voltemos a voltar na mesma posição, na mesma postura, ou no mesmo lugar que nós estávamos antes, nos exigindo aí uma atitude de esforço e de que pode chamar de recondicionamento. É como uma costureira. Imaginem vocês, por exemplo, uma costureira que aprendeu com a mãe, que aprendeu com a avó, que aprendeu com a bisavó. O jeito certo de costurar é pegar a linha com a mão direita, o pano com a mão esquerda e fazer esse movimento.
E assim ela fez durante a vida dela toda, por mais de 60 anos. Por um motivo ou outro, ela é convidada então a se atualizar em relação a isso. E ensinam para ela que é muito melhor, muito menos oneroso, que ela vai se sentir muito feliz e vai trazer muito mais bem-estar para ela, que ela pegue a linha com a mão esquerda, o pano com a mão direita e faça esse movimento. Então ela começa a fazer de uma forma consciente esse movimento que ela aprendeu. Chegam as distrações da vida, os afazeres de casa, os filhos, e no momento que ela tira a atenção e tira o foco daquilo que ela está fazendo, sem perceber, ela volta a linha para a mão direita e retorna para o movimento que ela se tinha condicionado a fazer. Assim também somos nós diante das nossas fragilidades. A partir do momento que a gente reconhece uma fragilidade ou algo que nós queremos modificar, é necessário que nós, no primeiro momento, façamos esse esforço de uma forma consciente, olhando, prestando atenção. Então, uma pessoa que às vezes tem um ímpeto de raiva ou um ímpeto de agressividade, no momento que ela presta atenção e olha para aquilo, traz aquilo à sua consciência, ela consegue se controlar, falar de uma forma mais adequada, tentar evitar palavras duras. Mas no momento em que ela está distraída e recebe a primeira fechada no trânsito, aquele ímpeto volta. Aquilo se manifesta de uma outra vez, de uma outra forma, ou de uma forma ainda condizente com aquilo que ainda vive no seu coração. E isso não quer dizer de ser ruim ou ser bom. Isso é um processo de aprendizado. Essa é a nossa pedagogia da vida. Esse é o nosso processo de crescimento enquanto espíritos imortais. É esse o processo de construção da nossa saúde. É esse esforço que nós somos convidados a empreender na transformação de nós mesmos. E a palavra é esforço mesmo. E não muitas das vezes a concretização do fato. Então, dessa perspectiva, a gente vai ver lá no Evangelho, está escrito: o verdadeiro espírita, o verdadeiro cristão, é reconhecido pelo esforço que empreende em domar as suas más inclinações. E continua o texto. Vejam bem que essa palavrinha é grifada. Então, não necessariamente eu tenho que sair dentro de um processo de uma reencarnação de uma pessoa que tem um ímpeto de agressividade, de raiva, e me tornar uma pessoa simplesmente totalmente pacífica. Isso é irreal. Isso é muitas vezes utópico. Mas se eu uso daquilo que eu consigo, das minhas ferramentas, para me empenhar nesse processo, por mais que essa caminhada tenha sido de um passo ou dois, não importa. Foi aquele passo que eu consegui fazer. Foi aquilo que eu consegui empreender. Foi aquilo que eu consegui fazer naquele processo e foi o meu melhor. Dessa perspectiva, eu estou no processo de cura. Eu estou no processo de construção da minha saúde. E não simplesmente paralisado na observação, ou na culpa, ou no remorso daquilo que eu acredito que precisa ser transformado. É aquilo que Jung vai falar para nós como trazer à sombra, trazer à luz a nossa sombra, esse movimento de reconhecimento dessas necessidades. Quanto mais eu ignoro aquela parte que eu não gosto, ou aquilo que eu considero uma sombra em mim, aquilo cresce em potencial e se manifesta de uma forma inconsciente na minha vida, na minha ação, no meu adoecimento físico e no meu adoecimento psicológico. A partir do momento que eu dou luz a isso, trago isso à minha consciência, isso se torna passível de ser trabalhado, isso se torna passível de ser cuidado, isso se torna passível de ser transformado. Então é esse movimento que Jesus nos traz e vai nos dizer na parábola, na passagem, quando ele se refere a esses muitos que naquele momento em que ele reconhece a necessidade e vai fazer um movimento de mudança, o repreendiam dessa forma. Mas ele, reconhecendo isso, e a partir disso a parábola fala que ele passa então a clamar cada vez mais alto e a dizer cada vez mais alto. Então ele se conecta ainda mais à sua essência, ainda mais à sua necessidade. Ele então se levanta e se despe da sua capa. Capa aquela que ele utilizava por muito tempo para se esconder das suas próprias sombras, ou para tomar uma postura diante da vida daquele que se porta diante do outro, muitas das vezes uma postura que não é condizente àquilo que ele realmente acredita, ou usando da máscara da hipocrisia, ou muitas das vezes usando de máscara ou de personas que não estão alinhadas aos seus propósitos de vida e ao seu sentido, que aqui nós podemos entender como sendo a espiritualidade. Então ele se desveste daquela capa que não só o esconde, mas traz também em si tudo aquilo que foi acumulado de sujeira, de impureza ou de imperfeições que o serviram até aquele momento, para se manifestar na sua essência, para manifestar na sua realidade, naquilo que é realmente eu naquele momento.
Então ele se desveste da capa e passa então no movimento de levantar. Então o primeiro movimento que ele faz é de sair do solo, de sair desse lugar em que ele se encontra, numa postura ativa, nessa postura de coparticipação do processo, nessa postura que reconhece a sua autonomia e a sua responsabilidade. E é nesse movimento então de reconhecer a necessidade e de enxergar a sua participação nesse processo que ele se dirige então a Jesus. E chegando perto de Jesus, Jesus olhando para ele, pergunta: o que queres que eu te faça? Olha que postura interessante. Jesus, na sua evolução espiritual, já em espírito puro, há mais de 4,5 bilhões de anos, responsável pela construção do nosso planeta, será que por algum momento ele não iria saber da necessidade ou daquilo que se passava no coração do Bartimeu ou no coração de cada um de nós? É claro que ele sabia, e entendia isso de uma forma muito profunda, mas era necessário que naquele momento ele precisaria dizer, ele precisaria reconhecer qual era a sua real necessidade, o que era realmente preciso para que ele pudesse alcançar aquilo que ele almejava dentro dessa mudança de postura. Então, já conectado a essa necessidade e esse pedido de transformação, ele se lança a Jesus e peça que eu tenha vista, que eu veja, não só com os olhos físicos, mas que eu possa ver a vida pela perspectiva do espírito imortal. Que eu possa olhar para a vida enxergando nas dificuldades, nas conquistas, ou mesmo no adoecimento físico, uma ressignificação, um sentido para mim enquanto espírito, e não simplesmente no cessar das doenças ou na exclusão das intempéries que possam me surgir durante o meu caminho. Porque pensar que a partir do momento que nós vamos evoluindo e crescendo, as adversidades ou as dificuldades irão desaparecer ou vão diminuir, também é uma utopia. Pensar que no mundo de regeneração ou na perspectiva dessa nova medicina de novo milênio deixarão de existir dificuldades e desafios, também é uma utopia. O que acontece é que a partir do movimento que nós nos modificamos e passamos a estar nos postando diante da vida com uma nova postura, com um novo sentido, tudo aquilo que antes era penoso e se colocava como uma dificuldade, passa a ter um sentido de crescimento. Isso diminui o sofrimento, isso diminui a experiência enquanto sofrer, enquanto penoso, enquanto carga emocional e espiritual para nós. Mas não deixa de excluir a necessidade desses recursos de aprendizado. É como se nós postássemos diante da nossa evolução espiritual, ou nesse caminho, diante de uma grande estrada. Uma estrada que a gente não enxerga o fim, que a gente não sabe aonde vai dar, não sabe aonde é a conclusão dessa jornada. Mas nós entendemos como um processo, nós somos impelidos por uma lei, que é a lei do progresso, que nós vamos encontrar no Livro dos Espíritos, a caminhar por essa estrada, seja pela nossa própria vontade, ou seja pela imposição da lei de Deus. E à medida que nós caminhamos por essa estrada, nós vamos encontrar ali vários obstáculos, ou vários buracos pelo meio do caminho. E à medida que nós começamos a lançar os primeiros passos, nós caímos naquele buraco. O primeiro que está na nossa frente. E tem problema cair no buraco? Não tem problema cair no buraco. O mal desse processo está em permanecer ali. O buraco muitas vezes surge como um recurso. Mas a partir do momento que eu entendo e dou esse sentido a ele, e passo a fazer esse movimento de subida, de sair daquele local, eu estou no processo de caminhada. E aí eu saio dali e me lanço e continuo andando. O que acontece um pouquinho mais à frente? Eu caio em outro. Mas é um buraco diferente, uma experiência nova, um aprendizado novo, uma outra oportunidade de reflexão. E assim eu faço o mesmo esforço e continuo essa caminhada. Muitas das vezes usando esses recursos de dificuldades para o meu crescimento. Até que chega um ponto nessa trajetória em que eu olho para trás e vejo a necessidade de ir em encontro àqueles que são caros ao meu afeto, ou são caros ao meu coração. E aí já com uma conquista, ou com uma bagagem que foi atribuída e conquistada por mim através das minhas próprias experiências, eu faço esse movimento de olhar para trás e ir em direção aos outros. E começo a caminhar por aquela estrada que eu já percorri. Mas agora eu já sei onde está cada um daqueles buracos. Eu já experienciei cada um deles. E mesmo se eu estiver de olhos vendados, eu sei te dizer onde cada um deles se encontra. E agora, no lugar daquele que está no fundo, eu me coloco naquele que lança a mão, que lança a corda.
e que vai usar das próprias experiências, da própria bagagem, em coparticipação com esse ser maior que é Deus, no alívio daqueles que passam por experiências que eu já passei. E aí nesse movimento de coparticipação, de ajuda, de caridade para conosco e para com os outros, nós vamos no processo enquanto humanidade, coletividade, construindo essa visão de uma nova saúde, de uma nova medicina, de uma nova postura enquanto aquilo que nós realmente enxergamos enquanto conquista, enquanto real saúde e real conexão com aquilo que é o bom e o divino em cada um de nós. Então, o que nós traçamos e nós começamos a entender quando nós pensamos numa nova medicina para o novo milênio, ao contrário de que muitas das vezes a gente tende a levar em conta como se será uma medicina em que nós vamos lançar mão da mais alta tecnologia, ou nós vamos lançar mão dos recursos farmacológicos melhores disponíveis na cura de doenças como a enfermidade, como o câncer. O que nós entendemos como a nova medicina do novo milênio, na verdade, é a mudança de postura, de pensamento de cada um de nós. Porque quem vai fazer essa nova medicina do novo milênio não é uma medicina, somos nós. Nós seremos os responsáveis pelo ensino dessa arte de cuidado, pelo ensino nas universidades, pela nossa prática profissional enquanto terapeutas e pelo reconhecimento também da nossa tarefa e da nossa coparticipação enquanto pacientes. Então, o que nós vislumbramos dessa nova medicina, além de tudo isso que nós já estamos começando a caminhar enquanto construção de coletividade, na verdade é um convite para que nós possamos fazer essa mudança também em nós. Porque é essa mudança interna de cada um de nós que vai reverberar no coletivo, ou vai reverberar na mudança de pensamento, na mudança de atitude, provocando um efeito de realmente transformação, não só da nossa individualidade, mas da nossa cultura, da nossa sociedade e na forma de lidar com o outro. É esse convite de autoanálise, de esforço, de reconhecimento, que a gente nota essa própria transformação que a gente encontra na passagem do cego de Betesda, que Jesus vem nos chamar dentro desse convite. Então, o que nós notamos que será a nova medicina do novo milênio, não é nenhuma novidade, na verdade. Na verdade, a novidade ainda está na palavra de Jesus. Ainda está no convite do Cristo para essa transformação. E essa nova medicina desse novo milênio ainda há de reverberar enquanto consciência, vamos dizer assim, coletiva, o chamado do Mestre para que nós possamos amarmos uns aos outros. Para que nós possamos exercitar essa postura de compaixão, de empatia, de reconhecimento com a dor do outro e também com a nossa própria. Então esse movimento de construção da saúde, ele passa, é preciso que a gente descompactue com isso, de um movimento externo para um movimento interno, um movimento de responsabilização, que a gente consegue bater a mão no peito e falar, eu também sou filho do Criador, e por ser filho dele, sou responsável pela obra dele enquanto individualidade e pela obra dele enquanto coletividade. Então a transformação que eu faço em mim reverbera na transformação do outro. E aquilo que eu uso de recurso para meu próprio aprendizado também serve de recurso para o aprendizado do outro, através das mudanças que eu vou fazer em mim mesmo. Então é esse o convite que Jesus vem nos fazer. É esse o chamado para a nossa atenção. É esse o chamado para essa nova medicina, que não é uma medicina sem doença, não é uma medicina sem dificuldade, não é uma medicina em que nós vamos usar somente de recursos espirituais para tratar das nossas dificuldades. Se nós atribuímos assim, nós vamos estar fazendo a mesma coisa que nós fazemos hoje com recurso material, atribuindo ao passe ou às questões espirituais como a água fluídica, as cirurgias espirituais, a responsabilidade pela transformação ou a extinção das enfermidades que aí agora vão estar no nosso perispírito, sem fazer as mudanças ou as mudanças de postura que estão dentro do nosso coração ou dentro da nossa própria individualidade. Então é nesse sentido que nós passamos a olhar para o outro e aí nós vamos dizer o seguinte: eu e o paciente, eu e o outro. Um olhar que perpassa as dificuldades e perpassa as ilusões. Um encontro como nenhum outro, em que eu me desvisto das minhas dificuldades, desvisto dos meus problemas,
para que a doce intimidade possa então se achegar e se fazer entre nós. Um encontro em que as almas se expressam na sua profundidade, na sua clareza, para, reconhecendo a sua potencialidade, se fazer luz diante do sofrimento, vibrando e iluminando a sua própria trajetória, que muitas das vezes serve de exemplo para aqueles que caminham ao seu lado. Que Jesus possa nos abençoar nesse processo e trazer em nós a sua misericórdia, a sua força, para que nós não nos deixamos perder nas nossas dificuldades, mas também possam termos ampliada ou aumentado também as nossas potencialidades, para que nós possamos ter essa postura firme, forte, de reconhecer o nosso papel transformador e de construção da nossa própria saúde. Que Ele possa nos iluminar, que Ele possa nos abençoar e que nós possamos, durante o nosso evento, dentro das palestras que vão vir aqui, reconhecermos nesse movimento de qual é a postura que eu estou sendo convidado a modificar. Qual o ensinamento diante de uma doença de cunho mental, de uma doença física, de uma doença que às vezes é uma doença familiar, que aquilo quer me ensinar? Qual o aprendizado que isso tem sido serviço para mim enquanto mudança das minhas próprias imperfeições? Que Jesus fique conosco, nos ilumine, nos abençoe e que nós possamos traçar uma trajetória aí de autocuidado e de crescimento para nós mesmos. Muito obrigado.